Engenhando Talks. Apresentação: Professor Fernando Lavoie. Olá, esse é o Engenhando Talks. Hoje vamos falar de um tema bastante relevante, importante e expresso aqui na universidade. Vamos falar de letramento étnico-racial. Convidamos o professor Rodrigo Ednilson de Jesus, da Universidade Federal de Minas Gerais, para participar aqui com a gente do debate. Professor Rodrigo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, fico muito feliz e honrado por poder estar aqui na cidade de São Carlos participando desse diálogo com vocês. Ótimo, vai ser excelente o nosso debate aqui. Para nos ajudar nesse debate, temos aqui o nosso parceiro do CETEP, Casimiro Pascoal da Silva, para nos ajudar. Casimiro, obrigado por ter aceito o convite. Você está sempre do outro lado. Sim. Na produção aqui do podcast, e agora você está aqui na frente. É uma experiência bastante significativa, relevante, estar com a presença aqui do professor Rodrigo para discutir tema tão fundamental nesse século XXI, né? E nós, descendentes de escravos desse país, sabemos muito bem o que significa e a importância do tema, né? Eu acho que o Brasil agora está no momento de repensar esse modelo de Estado que ele quer, efetivamente incluindo todos que ajudaram a construir essa nação brasileira. Ótimo. Rodrigo, você no seu livro Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil, você faz uma reflexão interessante, né, que tem tudo a ver com o letramento, né, que você veio aqui a São Carlos para dar um curso aqui no campus de São Carlos sobre letramento étnico-racial. Me conta um pouco desse livro. Eu aproveitei para trazer o livro, fazendo uma pequena propaganda aqui dele, né? Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil. É um livro escrito no ano de 2019 e 20, lançado em 2021, durante o meu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, onde eu tive tempo para fazer essas reflexões e a própria escrita do livro, né? O livro ele se dedica a uma experiência mais recente da universidade, minha própria, da coordenação das comissões de heteroidentificação racial, que eu entendo que é a terceira fase das políticas afirmativas para a população negra. Então, quando a gente pensa o campo de estudos da política pública, né, a gente pensa lá que tem ciclos da política pública e, no caso da política afirmativa, a gente tem um ciclo que é o ciclo da agenda do debate público, né, que no Brasil foi ali ao longo da década de 2000, né? E ela foi seguida pelo ciclo da implementação. Então, mesmo antes da lei federal, algumas universidades já implementaram modelos ao longo da década de 2000, e o ciclo da avaliação e do acompanhamento, né? A gente tem um primeiro ciclo muito focado em pesquisas de desempenho, de evasão e de retenção. E a gente depois tem uma emergência de outros estudos de trajetórias de estudantes cotistas, mas também um estudo da viabilização dessas políticas, né? No ano de 2017 acontece um movimento no Brasil inteiro que se convencionou chamar de movimento contra as fraudes em cotas, né? O que os estudantes, sobretudo, estavam dizendo que, embora você tenha uma ampliação do percentual de pretos e pardos e também de indígenas, você não vê nas salas de aulas, nos corredores, uma maior diversidade cromática entre esses estudantes, né? Então, as bancas de heteroidentificação, elas começam a emergir como uma espécie de elemento de complementação à autodeclaração, né? Ou seja, a banca de heteroidentificação é uma forma de aferir se o modo como essa pessoa se reconhece é um modo pelo qual ela é vista socialmente, né? Então, nesse debate de ação afirmativa, de heteroidentificação, uma coisa que eu descubro e discuto nesse livro é que o debate sobre a ação afirmativa não é um debate só sobre ocupação de vagas na universidade. Ele é um debate também sobre projetos de nação, né? O projeto de nação que o movimento social negro
coloca na cena pública, ele é um movimento de dizer o seguinte: olha, essa nação que foi capaz de construir a mais bela fábula sobre relações raciais, ela precisa ser capaz de produzir bem-estar para os diferentes grupos raciais, o que hoje não existe. E ela se confronta, então, com um outro projeto de nação, que é um projeto conservador, passadista, nostálgico, que vai dizer: não, mas no Brasil a gente não precisa disso, porque somos todos brasileiros, somos todos mestiços. E aí, ao mesmo tempo que essa é uma noção passadista, mas ela também conserva as estruturas de desigualdade, na medida que ela não dá conta de olhar para a realidade social, de desigualdade racial, e muito menos de agir contra essa desigualdade. Então, quando eu coloco quem quer pode ser negro, quem quer ser negro num país que odeia pessoas negras, que matam jovens negros, que violam mulheres negras. Mas quem pode ser negro num contexto onde há emergência de políticas de valorização dessa população? Então, o debate que a gente está hoje, ele toca na identidade nacional, porque ele vai dizer: olha, existem algumas pessoas negras a despeito da miscigenação, mas a miscigenação não transforma todas as pessoas em negras, porque ela não transforma todas as pessoas em alvo do racismo. Então, é um pouco desse debate que está contido no livro e que a ideia é a gente converse um pouco mais sobre ele aqui no podcast. Legal. Então, quer dizer que a gente já, de alguma forma, estamos avançando, né, nesse debate. Isso é positivo. A gente está avançando, e aí isso, Nilma Lino Gomes vai dizer muito disso, que isso é uma contribuição do movimento negro para a sociedade brasileira, porque é um movimento negro que ensina a sociedade sobre alguns temas que a sociedade às vezes não quer falar sobre, né? O pacto que Cida Bento vai falar, o pacto da branquitude, ele está baseado sobretudo no silêncio. Na medida que a gente rompe o silêncio, a gente tem a possibilidade de aprender mais, né? De se tornar uma sociedade mais plural e, no caso das instituições de ensino superior, se tornar uma universidade, né? Um lugar, um universo de possibilidades. Aí. Casimiro, pensando aqui na nossa escola de engenharia de São Carlos, nos nossos cursos aqui de engenharia, né? Eu sei que a Universidade de São Paulo começou muito mais tarde com essas ações, né, do que, por exemplo, as universidades federais. Você, como membro da Comissão de Inclusão e Pertencimento da nossa escola, que pertence à Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que é bastante recente, né? Mas ótimo que foi criada, como é que você vê esse universo dentro da nossa escola? Bom, primeiramente eu vejo assim de forma bastante preocupante também, mas ao mesmo tempo feliz. Você tem uma ideia, aqui no campo de São Carlos, a USP completou recentemente 70 anos e a nossa universidade como um todo 90. Então foram necessários percorrer esse ciclo todo, esse tempo todo, para que essas pautas específicas, que até então eram específicas do movimento, as pautas LGBTQIA+, e outras pautas do movimento social brasileiro, era restrita aos movimentos sociais. Então, quando o Movimento Negro Unificado do Brasil rompe, ele faz aquela denúncia daquele jovem negro que foi assassinado em São Paulo e faz um ato que demarca a presença do racismo institucionalizado no país, aquele ato que ele faz em frente à escadaria do Teatro Municipal. O que o movimento negro está trazendo enquanto reflexão para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro? Olha, essa discussão, essa luta não é só do movimento negro, não é só dos povos excluídos ou dos povos discriminados como um todo. Então ele traz essa discussão e pauta para o Estado brasileiro repensar. Porque, como bem diz o professor Ednilson, até então essas questões, eu acompanhei muitos debates na Câmara do Senado, deputado, onde já se viu falar sobre questões de ações afirmativas. O Brasil não é um país racista, nós convivemos harmoniosamente com todas as raças, mas nós temos entendimento que o privilégio, conviver bem, está restrito a um segmento da população brasileira, né? E se hoje é costumeiro dizer, a população brasileira, o estado da Bahia é o país que maior tem população de negro depois da Nigéria, nós somos 54% da população brasileira, mas onde estão esses negros? Onde estão os professores negros aqui nas nossas salas de aula, como professores aqui na Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos? Onde estão os alunos negros? Então, a partir desse choque, a partir desse momento em que o movimento social negro também
pauta, inaugura essa discussão de fundamental importância, que é trazer as políticas de ações afirmativas e como bem o livro determina quem quer ser negro e quem é negro no Brasil. Porque até então as pessoas têm muito receio e muito medo de se autodeclararem que quer ser negra, porque ela já sabe historicamente qual que é o lugar que ela ocupa na sociedade. Porque é um espaço de invisibilidade. Quer dizer, você vê, são poucos os alunos negros que estão aqui na nossa universidade. Depois de 2020, pós-pandemia, é que a gente está percebendo aqui no campus de São Carlos um nível significativo de presença de alunos negros, não só brasileiros, mas aumentou a participação de alunos PEC-G, principalmente de países com a cultura de língua portuguesa, os países da comunidade de língua portuguesa, Angola, Moçambique, enfim. Então, hoje é possível vislumbrar, né, andando pelo campus, que aumentou esse número. Mas o aumentar também o número não significa que essas pessoas estão realmente integradas, que elas estão realmente pertencendo a esse lugar que nunca foram delas, que historicamente eles sempre foram excluídos. Então, ao implementar, ao trazer essa discussão, eu acho que o segundo passo que o professor traz para a reflexão é exatamente como que o Estado, como que as universidades públicas de ensino superior vão criar mecanismos de efetivamente fazer com que essa nova população, esses novos alunos que estão adentrando a universidade, realmente se sintam pertencer à Universidade de São Paulo, e como que os professores também, na minha percepção, é muito mais forte, muito mais potencializado ao entrar numa sala de aula e perceber que tem mais alunos negros. Porque isso impacta na forma também de como preparar a aula, como trazer os conteúdos dentro da sala de aula. Então, por isso que a importância do letramento, de uma leitura, de uma presença de pesquisadores intelectuais negros nesse momento é de fundamental importância. Embora a CIP esteja muito recente nessa construção, mas eles já avançaram muito, as federais já avançaram muito. Então nós temos que aprender com essa experiência que você traz para a gente e ampliar, e abrir essa oportunidade de discussão, de construção de indicadores para que possa ser duradoura, né? Para que não passe simplesmente de uma política, digamos assim, momentânea e depois os demais que entrarão na universidade não tenha efetivamente esse lugar que também lhe pertence. Eu sou um ex-aluno aqui da escola. Eu me formei aqui, né? Me formei em 2003 e retornei, fiz meu mestrado, doutorado, mas retornei, né, numa cadeira de docente agora em 2022. Na época em que eu estudava, os meus colegas eram 100% brancos. As políticas começaram a ser implementadas na USP, salvo engano, em 2019. Né? Hoje, já se percebe uma universidade um pouco mais colorida, porém, muito longe do colorido do Brasil, da população brasileira. Você considera uma mudança de paradigma essas ações afirmativas? Eu vou agradecer a pergunta e vou aproveitar que nós estamos aqui no Engenhando Talks e vou tentar estabelecer uma relação entre a minha área de formação, que é a sociologia, e a engenharia, para tentar responder essa pergunta. Quando eu fiz ciências sociais, lá no início dos anos 2000, uma das primeiras correntes que a gente estuda na sociologia é o positivismo. O positivismo de Auguste Comte, que influenciou muito fortemente a história da República Brasileira, especialmente a partir ali do final do século XIX. Né? O nosso próprio símbolo, né, as palavras na nossa bandeira, ordem e progresso, está muito diretamente associado ao positivismo. Positivismo significando esse desafio de entender as regularidades de uma sociedade para produzir uma sociedade mais positiva. Na sociologia, essa corrente é apelidada de engenharia social. Né? Então, a engenharia social, e aí para a gente pensar assim, o que relações raciais têm a ver com a engenharia? Né? Então, a engenharia, ou essa preocupação em construir um mundo mais racional, positivo e iluminista, ele está na raiz da nação moderna brasileira, a partir da abolição da escravatura, ou seja, da retirada da população negra do mercado de trabalho, diga-se não remunerado,
e a substituição por uma população imigrante mais qualificada, mais moderna, mais iluminada. Numa pesquisa rápida nos documentos da Assembleia Legislativa de São Paulo, é possível ver uma série de políticas públicas criadas pelo Estado brasileiro para reformar essa nação. São Paulo foi um laboratório para isso, né? A grande leva de imigração que veio para São Paulo no final do século XIX, ela não tinha só o objetivo de alternar força de trabalho, mas, sobretudo, de melhorar a população, de clarear a população. Portanto, engenharia social, ela passou também pela ocupação dos espaços de poder e de prestígio da sociedade brasileira, em especial da sociedade paulista. A pergunta que às vezes a gente não se faz e que a gente deveria fazer antes de pensar na legitimidade ou não das políticas afirmativas para negros é: quais foram os mecanismos que garantiram cota de 100% para brancos na engenharia? Essa não é resultado da natureza. Esse é resultado de esforços seculares. Então, a atribuição de cotas raciais para imigrantes, ou seja, pedaços de terra, né, auxílio, subsídio para transporte da Europa para cá, né, isso construiu a matéria-prima da sobrevivência das famílias, né? E se transformou. E aí eu não estou dizendo que não houveram esforços individuais, disciplina, não estou dizendo isso. Mas a Bolsa Família da época, ela estava configurada nesses subsídios iniciais. Então, a engenharia, o direito, a medicina, né, as profissões imperiais, elas nascem com uma marcação racial de gênero. Isso vai implicar em, por exemplo, a quantidade de reitores brancos homens na Universidade de São Paulo. Isso não é por acaso, isso é um projeto de nação. E o que a gente vai vendo hoje é que esse projeto de nação ele vai sendo confrontado na seguinte pergunta: a engenharia, por que a engenharia é um lugar exclusivo de homens brancos, de classe média ou classe alta? Tem que ser, só pode ser assim, né? Então, eu acho que essas perguntas, elas produzem, às vezes, muita resistência, porque elas mexem com verdades silenciadas, com naturalizações. A gente sempre, e eu pergunto, é muito comum eu perguntar para os estudantes, por quantos médicos negros você já foi atendido ao longo da vida? Essa é uma pergunta que todos nós podemos nos fazer. Por que eu encontro com garis negros, mas não encontro com médicos negros? Isso é resultado de uma engenharia social muito potente. Eu acho importante os engenheiros, os arquitetos, os médicos se perguntarem como que o seu agir profissional ou como o seu silêncio contribui para perpetuar essa estrutura de desigualdade. Isso a gente pode ver, inclusive, dentro da universidade, né, professor Rodrigo? A quantidade de professores negros é baixíssima, né? É muito baixa, né? Exato, porque é isso, assim, a universidade, eu fico brincando que quando a universidade ela produz ações afirmativas para pessoas negras e indígenas, ela está, de certa forma, traindo a sua missão original. Sempre, sabe quando a gente entra no banco e tem lá missão, garantir o bom atendimento. A missão da universidade, no início do século XX, era formar as elites econômicas, culturais e políticas da nação brasileira. 30 anos após a escravidão, onde as pessoas negras escravizadas, elas não eram escravas, elas foram submetidas à escravização, elas foram despedidas sem FGTS, sem auxílio de moradia, sem o acerto por tempo de trabalho. E 30 anos depois, portanto, quando começam as primeiras universidades públicas no Brasil, essas pessoas não eram pensadas como sujeitos da universidade.
Não eram eles as elites econômicas políticas. Então, é óbvio que essas pessoas não vão ocupar esse espaço só com a sua força, só com o seu mérito individual, né? É muito curioso como a gente ainda pensa mérito no Brasil, um país que foi produzido sobre as catatumbas da desigualdade, como a gente consegue pensar mérito como alguma coisa individual. Mérito é tudo aquilo que você faz, independente do que você herdou. Se você, até onde você chegou, né, se você nasce numa família de classe média, isso não é mérito, isso é herança. O mérito é o que você faz com isso a partir daí. Obviamente que alguém que recebe uma herança diferente, mesmo aplicando o mesmo mérito, o lugar de chegada não vai ser o mesmo, porque o lugar de saída não foi o mesmo. Então, o Estado que contribuiu para construir uma noção de desigualdade que a gente vive hoje, inclusive nos quadros docentes, discentes, é o Estado que vai sendo convocado a fazer alguma coisa para mudar. Ou seja, houve no Brasil efetivamente políticas de ações negativas dirigidas à população negra, passando pela escravização, passando pela lei de terras, passando pela lei da vadiagem, passando pela proibição de acesso à educação. Então, quando a gente diz que o Brasil não colocou em práticas políticas de restrição de direitos da população negra, a gente está falando uma inverdade histórica. Se a gente pesquisar, a gente vai achar. Só que nessa imagem de um Brasil harmônico, de um Brasil que não vê cor, esse discurso de que racismo estrutural não existe, ele cola bem. E aí a política afirmativa é que vai tensionar. Olha, mas como não existe racismo se, coincidentemente, de 10 jovens abordados pela polícia, por exemplo, 8 são negros? É uma coincidência, o que os jovens dizem. É raro, mas acontece todo dia, porque está na estrutura da nossa sociedade. Legal, Rodrigo. A palavra meritocracia é usada propositalmente, né, de forma errônea. Você acabou de fazer a definição correta do que é mérito, né? Mas o uso dessa palavra que está muito em moda aí, é utilizada de forma proposital, né? Infelizmente, né? Uhum. Casimiro, vamos falar um pouquinho sobre o letramento. Antes do letramento, eu queria entrar um pouquinho nessa contribuição da fala do professor Ednilson. Nós estamos hoje dia 5 de maio de 2025. Daqui a 8 dias, nós estaremos denunciando, dia 13 de maio, que nós do Movimento Negro, assim o classificamos como Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Então é nessa perspectiva que eu queria trazer um pouquinho e contribuir com a fala também do professor Ednilson. Que para nós, do Movimento Negro, das pessoas que debatam, que estudam essa temática, para nós ali o 13 de maio de 1888, ali está dado o destino, né? A inflexão que o povo preto ia passar ao longo da sua existência. Quer dizer, você tem um segmento que é arrancado do continente africano para vir aqui construir a América, não só a América do Sul, mas a América do Norte e demais outros continentes. E a partir do momento no Brasil em que dá essa ruptura, que acabam com a escravidão, uma semana seguinte, 2 dias seguintes, essa pessoa que trabalhou, essa máquina que trabalhou, essas mãos e pés que edificaram essa nação brasileira, todo o nosso oeste paulista, todas as nossas fazendas históricas, há exemplos que nós temos aqui em São Carlos, onde foi edificada a cidade de São Carlos, a fazenda Pinhal, o negro já era vadio. Nós já tínhamos leis aqui na nossa Câmara Municipal da vadiagem. Nós tivemos ex-escravos que foram mortos, foram enforcados em frente à catedral por vadiagem. Então existe assim, de forma muito bem construída, uma engenharia, digamos assim, tão bem elaborada, porque quando começam a chegar os imigrantes aqui no Brasil, a gente vê historicamente como foi determinado o papel que esses ex-escravos iam ocupar na sociedade brasileira.
Já foi retratado isso por livros, por novelas, enfim, por documentários, que quando os negros estão saindo das fazendas, os imigrantes estão chegando. Ali já estava dado, como disse o Ednilson, uma política, né, de receber esses imigrantes, com colônia, né? Para nós era senzala. Os imigrantes já têm uma colônia, já tem um monte de casinhas nas fazendas para acolhê-los. Eles já têm uma política de pertencimento à fazenda ou à cidade que esses imigrantes chegavam. E a nós o destino estava dado. Então, além de trazer, convocar os imigrantes para preencher essa mão de obra, está subentendido ali também, né, Ednilson, a questão da política de branqueamento. Porque já assustava a presença massiva. O que nós vamos fazer com esses ex-escravos? Com essa população negra que está aí? Tem uma engenharia, né, que estava na sociologia, que estava na medicina, que estava preocupado. Nossa, o Brasil vai ficar muito preto, o Brasil vai ficar muito negro. Então é necessário convocar outros atores, outras populações, para poder, aí institui-se a política do branqueamento. Aí nós somos obrigados a engolir por vários anos a questão da democracia racial. E aí quando chega esse debate, produzido pelo movimento social negro, me parece que é um grande terremoto na estrutura do Estado brasileiro. Porque até então, enquanto estava esse caminhar silencioso entre os movimentos, entre a discussão nas senzalas, e quando ela sai da senzala e começa a ocupar o espaço das casas grandes, que são as casas grandes, é o Estado, são as câmaras, são as universidades públicas, existe esse momento de tensionamento. Então, essa reflexão, essa produção acadêmica dos nossos intelectuais negros e de todos os nossos outros parceiros que refletem, produzem sobre essa temática, está chegando no momento que não tem onde mais correr, Fernando. Não tem mais. Porque, geralmente, o Estado sempre comparava, né, a questão do racismo, era esse debate que nós acompanhávamos na Câmara, no Senado, nas câmaras de deputados. Nossa, estão querendo transformar agora uma sociedade semelhante aos Estados Unidos, onde o Estado institucionalizou, ou na África do Sul, do apartheid. E, infelizmente, acaba correndo até uma discussão. Era preferível que assim fosse. Porque assim nós saberíamos identificar realmente quem eram os nossos inimigos, nós construímos nossos mecanismos de intervenção mais radicalizada, como foi nessa sociedade que eu mencionei, África do Sul e Estados Unidos, para poder chegar e dizer abertamente quem é negro no Brasil. Porque lá você não tem essa chance de perguntar quem pode ser. Porque quando você pergunta quem pode ser, imediatamente o Estado cria mecanismo para falsear, né? E aí e esse falseamento vem na perspectiva de continuar dando privilegiado aos não-negros na sociedade brasileira. Legal, Casimiro. Eu acho que esse contexto histórico é fundamental para o debate, né? É fundamental. Está sendo muito legal aqui o bate-papo. Vamos falar um pouquinho do letramento, né? Que é nem sei como dizer, Rodrigo, mas é uma preparação para a gente atender essas ações afirmativas, né? Sim. Me conta um pouquinho, porque você veio aqui para São Carlos para dar um treinamento, né? E a gente precisa nos desenvolver com relação a entender como é que se diz, a política, né? Atender a legislação e conseguir implantá-la de forma mais correta possível. Perfeito. Olha só, eu tenho participado de algumas ações, né? Algumas ações de letramento racial. Tem alguns colegas meus que são críticos a essa ideia do letramento, porque eles vão dizer que a mudança não está só na consciência, mas está na estrutura. Embora eu acho que quem maneja a estrutura são pessoas, e essas pessoas elas precisam mudar também a consciência. Mas eu tenho aceitado essas formações sobre letramento e tenho feito provocações sobre, né? Porque às vezes é muito comum que as pessoas falem, mas eu não posso falar sobre racismo. Às vezes uma pessoa fenotipicamente branca diz, olha, não posso falar sobre o racismo porque eu não tenho letramento sobre isso. E eu fico provocando que numa sociedade racializada como a brasileira, todo mundo tem letramento racial. Todo mundo tem. Por quê? Porque o letramento racial que nós temos é baseado no racismo. Então, essa é a letra, né? Letramento é um conceito lá da educação, né? Que o letramento não é só a alfabetização. A alfabetização é a leitura do alfabeto, a identificação dos códigos. O letramento é a capacidade de juntar esses códigos e atribuir sentido.
Então, quando a gente fala letramento racial, a gente está falando numa capacidade de ler o mundo por meio de lentes racializadas. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa fenotipicamente negra, como eu, estou andando na rua. E aí vem uma outra pessoa, fenotipicamente branca, e em algumas situações acontece um fenômeno físico-químico que é um fenômeno dessa pessoa atravessar a rua. Isso não é raro de acontecer. Em algumas situações, eu mesmo evito de estar na mesma direção para não viver o constrangimento de ver uma pessoa atravessando a rua, segurando a bolsa, fechando a porta do carro. Essa ação não pensada, não refletida, ela acontece não por uma reação física e química do nosso corpo. Ela acontece porque a gente está reagindo a uma aprendizagem de que determinados corpos significam perigo. E essa aprendizagem a gente vai acumulando por meio de filmes, de livros, de relatos, de conversas, de piadas. Então, nós fomos letrados no racismo. O papel que eu tento fazer agora é de desnaturalizar esse letramento, trazer à tona esses elementos do letramento para as pessoas poderem se reeducar. Às vezes as pessoas falam, mas eu preciso me policiar mais. Eu, como sou da educação, acho que não é o policiamento. A gente não precisa de mais controle, a gente precisa de reeducação. E a política de cotas é também uma forma de reeducação na medida que mais pessoas negras, indígenas, vão poder ocupar espaços antes não ocupados. Então, as pessoas precisam ter mais acesso cotidiano a médicos negros, a engenheiros negros, a nutricionistas indígenas negros, né? Isso também altera a consciência. Sim. Mas o letramento racial precisa vir junto com política afirmativa. Ela precisa vir junto com redistribuição, porque senão ela fica só no discurso. Ela não altera efetivamente as relações e nem a estrutura social. Vou te fazer uma pergunta, Rodrigo. E nesse letramento, uma universidade como a nossa, que tem grande maioria de professores e professoras brancos, imagino que haja uma diferença grande, né, de entendimento do branco para, por exemplo, uma banca que seja predominantemente negra. Sim. Qual a diferença? As pessoas, e aí talvez aqui eu vou falar uma coisa muito forte assim para a nossa capacidade iluminista. As pessoas brancas não sabem de tudo. As pessoas brancas, elas precisam aprender muitas coisas. Do mesmo jeito que pessoas negras ignoram muitas coisas. Todos os grupos étnico-raciais, eles são, em alguma medida, ignorantes de uma parte do mundo, de uma experiência do mundo, porque as pessoas falam do seu lugar de vida. Só que com o iluminismo, a gente construiu um sujeito pensante, um ser racional, que é muito rapidamente colado com o homem branco. O homem branco como sujeito universal, racional, reflexivo. E esse homem branco, portanto, ele sabe de todas as coisas. E por isso ele professa todas as coisas, né? Não à toa o professor está ligado. O professor de educação básica, em geral, são mulheres. O professor de ensino superior, em geral, são homens brancos, porque ele exerce esse lugar de quem tudo sabe. E a universidade, ela se converteu ao longo do século nesse espaço onde se sabe de tudo. É o espaço da ciência, o espaço da verdade. Então, quando a gente cola ciência com racialidade,
a gente vai ver que o homem que pensado para ocupar esse lugar da ciência é um homem branco. E aí eu fico, às vezes, fazendo uma brincadeira com minha turma. No presencial é mais fácil de fazer. Para quem está vendo é mais difícil. Que eu fico perguntando assim, ó, o que está aqui nesse banco junto comigo? E algumas pessoas conseguem ver o objeto que está aqui, mas nem todas as pessoas da sala conseguem ver, porque a gente olha o mundo a partir do nosso lugar no mundo. Então, às vezes, uma pessoa branca, por mais progressista, antirracista, sensível, humanista, ela não vai conseguir ver a experiência do racismo, porque a experiência do racismo é uma experiência subjetiva, do sentido. Então, se ela tomar a sua experiência, o seu lugar para dizer se aquilo existe ou não, ela vai silenciar outras experiências concretas. Então, talvez o papel de pessoas brancas, antirracistas, não seja falar sobre, mas se colocar junto. É dizer assim, ó, eu preciso de mudar de lugar para conseguir ver melhor. Ou eu preciso confiar na experiência daquele que está falando. Então, quando a gente pensa isso, estou falando do ponto de vista epistemológico, ou seja, todos nós temos nossos lugares de fala, porque todos nós falamos de um lugar, né? E não significa que eu não possa falar sobre alguma coisa em função do lugar onde eu estou no mundo. Só que eu tenho que ter noção que eu falo daquele assunto a partir do meu lugar no mundo. E isso tem uma implicação também nas bancas de heteroidentificação, né? Talvez eu não vou conseguir ser sucinto aqui em 3 minutos para falar, mas é só para chamar a atenção de que quando a gente está fazendo uma banca de heteroidentificação, a gente não tá fazendo uma associação de pessoas negras que vai atestar se aquela pessoa faz parte do nosso grupo ou não. As bancas de heteroidentificação é como uma espécie de experimento sociológico, onde eu vou tentar reproduzir, num espaço controlado, o que acontece no cotidiano. No cotidiano, nós somos capazes de identificar pessoas negras e não negras. Quando as pessoas falam, aquele moreninho, isso é uma heteroidentificação racial. Aí as pessoas vão falar, mas pessoas brancas podem ocupar comissões de heteroidentificação? Ó, as pessoas brancas são expert em fazer heteroidentificação. As pessoas brancas sabem heteroidentificar. Portanto, uma banca, ela precisa ser uma banca diversa, plural, para ela tentar reproduzir os olhos da sociedade. Mas ela tem que ser composta por pessoas brancas, pessoas negras, amarelas, indígenas, que são a favor da política afirmativa. Sim. Porque se eu chamar aquele policial que é mestre em fazer heteroidentificação, ele não vai ser bom para fazer uma política afirmativa. Porque muitas vezes o letramento racial em que ele foi formado, ele está mais associado a uma ação negativa. E aqui a gente precisa identificar as características que tornam a pessoa alvo potencial do racismo para atribuir direitos. Então a gente faz a roda girar para o outro lado. Professor Rodrigo, isso foi muito claro. Foi muito claro, sim, realmente está... Que coisa boa. Está muito claro, né? Pensando na legislação e na implantação das ações afirmativas, se aqui na USP a gente começou em 2019, já tinha mais ou menos, né, uma estimativa aí de uns 10 anos, eu acredito que as universidades federais já haviam começado. Talvez a gente já tenha uns 15 anos, né? Até 20. Até 20. Tá. Melhor ainda, né? Mais tempo. Em termos de consolidação, o que a gente tem já de resultados concretos a respeito das ações afirmativas dentro da universidade? A minha universidade, a UFMG, eu posso dizer que ela foi pioneira ainda. Mas ela foi tanto ou quanto resistente com a USP. Sim.
Porque as primeiras universidades que implementaram política de cotas para negros foram a UNEB, a Estadual da Bahia, a UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro, e a UNB, de Brasília. A UERJ, por força de uma lei, né, estadual, a UNEB no seu conselho interno e a UNB em 2004 por meio do seu conselho. Então essas universidades elas viveram uma experiência de implementação e de análise de desempenho. Esses foram os primeiros estudos de acompanhamento. E quase todas elas chegaram à conclusão que o desempenho dos estudantes eram iguais ou superior. Mas me chama muita atenção por que a gente precisou fazer estudos de desempenho. Porque quando a gente olha na literatura sociológica, a gente não tem estudos de desempenho de estudantes universitários criados como uma condicionalidade, porque os estudos de desempenho dos estudantes cotistas acabam aparecendo como uma condição para a sua continuidade. Sim. Será que eles vão dar conta? Exato. Ou seja, então tem uma dúvida que é racista que se impõe nesse momento. Então, esses estudos, na medida que eles mostram que pessoas negras são tão inteligentes quanto, né, a gente vai ter outros estudos que vão focar agora mais em trajetória. O que aconteceu com essas pessoas depois que elas saíram da universidade? Isso impactou a vida? Impactou a família? E agora a gente tem uma nova leva que é estudos de trajetória focada no mercado de trabalho. Porque é importante chamar a atenção que o propósito das ações afirmativas não é só mudar a cara da universidade, é mexer com a estrutura social brasileira, sim, com rendimento, com ocupação, com transmissão intergeracional. Né? Esses estudos ainda eles estão incipientes, né? Mas algo que teve uma mudança muito significativa para as universidades e não só para os estudantes foi como que essas políticas mexeram também com a estrutura da universidade. Então, algumas universidades elas tiveram mudança nas linhas de pesquisa na pós-graduação. A própria criação da PRIP, né, que a universidade precisa ver como uma contribuição das ações afirmativas para o seu organograma. A universidade ela vai saber lidar muito melhor com assuntos das relações da comunidade com a PRIP do que antes. Mas a PRIP certamente surge de uma demanda, de uma pressão desse ingresso, da mudança do perfil. Né? Então, linhas de pesquisa, textos que são incorporados nas disciplinas, possibilidades de ver o mundo de forma mais abrangente. Né? Então, eu tenho brincado que, assim, antes das ações afirmativas, a USP, a UFMG eram localidades. Elas não eram universidade. Sim. O universo é um universo de possibilidades. Se ela é colonizada por apenas um grupo racial, né, e eu estou usando a palavra colonizada propositalmente em diálogo com o Cassimiro aqui, quando ele fala das colônias, porque o termo, a acepção da palavra colônia é tomar posse da terra que não era sua. Então a colonização é a posse de um lugar que a princípio não era seu. Então a colonização da universidade por apenas um grupo, ela tira da universidade a capacidade de ver um fenômeno por diferentes ângulos. E ela fragiliza, portanto, a leitura sobre a realidade social. Né? Então, na medida que um menino que nascido lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, entra para a engenharia, a perspectiva dele até de fundação, daquele que estrutura as casas, ele pode ser diferente para a escola, porque eu aprendi uma vez lá que, embora você tenha muitas casas de 2, 3 pavimentos, a fundação não é exatamente de profundidade.
ela é horizontal, porque uma casa se equilibra na outra, né? É uma outra perspectiva. Não sei se faz sentido ou não do ponto de vista eurocêntrico, racionalista, né? Mas é uma outra epistemologia. Então, eu acho que a entrada de pessoas indígenas, negros, quilombola, deixa a universidade mais plural, mais diversa e mais rica. Eu queria dar um pitaco aqui na contribuição. Eu acho que os desafios realmente são enormes, né? Eu acho que a PRIP ainda tem que construir esses indicadores, pelo fato de ter sido uma das últimas universidades a implementar. Eu acho que uma outra questão, outro olhar que devemos trazer também para essa contribuição da questão das implementações de ações afirmativas é o aspecto, digamos, psicológico desses alunos no ambiente de sala de aula. E passa também, Fernando, até para discutir na universidade, por exemplo, no ensino de engenharia, por exemplo, embora a maioria seja de exata, mas nós temos disciplinas de outro departamento, por exemplo, de humanidades, não é? Que de repente faz com que os alunos se reúnam, discutam sobre o impacto da engenharia no meio ambiente, questão da sustentabilidade e outros temas. Então, com essa percepção, com essa, digamos, invasão desses alunos negros e com a preocupação institucional em trazer reflexões e contribuições da história do negro na engenharia, na sociologia, na medicina, por exemplo, seria importante que uma dessas disciplinas repensassem quem foram os engenheiros importantes no estado de São Paulo no século XIX, por exemplo. Quem sabe, alguém desconhece quem foi André Rebouças? Tem uma avenida importantíssima lá em São Paulo, Teodoro Sampaio. Alguém sabe quem foi Teodoro Sampaio? Então, se tiver com a pressão, com a luta do movimento, com a luta dos coletivos negros, traz essa perspectiva. O que precisa também, que tudo isso que nós estamos trazendo aqui foi fruto de lutas, tá? Nós estamos discutindo aqui ações afirmativas, cotas, rebeliões escravas que aconteceram nesse país, mas tudo isso vem junto com o processo de luta, né, de todos esses atores que gostariam de criar uma nova relação social no Brasil e ainda não está implementado isso. Então, para atender essas demandas, a preocupação das engenharias, eu penso nessa possibilidade que quanto mais pessoas estiverem engajadas, independente de ter política institucionalizada de ações afirmativas na USP, mas isso requer também que a própria instituição, aqui no local, vamos pensar, por exemplo, questão curricular. Quantas disciplinas efetivamente pode trazer contribuição para dar essa visibilidade da importância do que foi a história do negro na engenharia, na sociologia, na arquitetura, né? Vamos pesquisar, por exemplo, o continente africano, o estilo de habitação que tem em África, que é semelhante ao Brasil, que tem sol, né, praticamente o ano inteiro. A gente não consegue construir edificações que valorizem, né, essa importância, essa riqueza ambiental que nós temos. Então, acho que passa agora por uma predisposição, né? Eu acho que o papel da luta do movimento negro, dos nossos intelectuais negros, da academia, a PRIP está muito recente ainda, né, nessa construção, mas já tem uma gama enorme de contribuição, com a contribuição desse livro do Ednilson. Agora, acho que é a perspectiva de apontar para um futuro, né? De apontar para um futuro dentro da universidade, que é possível mudar sim, que é possível ampliar a participação de professores negros, professores, alunos negros nessa universidade e tornar efetivamente universal, né? Essa diferença, essa diversidade que todo mundo fala, mas no processo de implementação e discussão são poucas ações que a gente vê ainda. Me parece que tem uma certa guetização, um certo privilégio ainda em ampliar essa visibilidade do povo negro. Eu só queria falar assim, eu, enquanto militante do movimento, a gente fica, de certa forma, muito preocupado, porque é um discurso muito recorrente, né, Denilson? A invisibilidade do negro, a invisibilidade na universidade, no mercado de trabalho, que é uma preocupação que eu dialogo com os alunos negros aqui. Tudo bem, embora você sendo formado, que a grande maioria tem dificuldade em permanecer, em ter as condições adequadas de permanência na universidade. Muitos não têm nem computador, não têm nem notebook para fazer suas tarefas. Muitos vêm com problemas assim estruturais de famílias desagregadas, que estão passando aqui no campo de São Carlos uma série de problemas. Então é preciso agora escutar um pouco mais. Eu acho que com a implementação dessas políticas de ações afirmativas, com esse aumento, né, da população negra na universidade, na minha percepção, Fernando, é necessário que a universidade agora escute mais essa comunidade.
Porque a percepção, de repente, da grande maioria é que, embora tendo ampliado a participação desses negros, embora eles estando aqui, o problema é seu. Você escolheu estar aqui, as regras da casa são essas, ou você segue ou você está fora do processo. É essa dinâmica ainda, Denilson, que a gente vê ainda dentro do comportamento, dentro da postura das universidades públicas. Então, fica um sinal de alerta, né? Eu acho que é positivo, estamos avançando, mas se não tiver esse momento de escuta para entender, porque essas pessoas vêm de uma origem social e histórica totalmente diferente. Não dá para ter aluno negro nas salas de aulas de cálculo, de engenharia, de fenômeno do transporte, seja qualquer outra disciplina, sem o educador ter esse olhar para aquele ator que está ali e que é diferenciado dentro de uma universidade que sempre recebeu, tradicionalmente, os seus alunos brancos de classe média alta. Então, o educador, acho que o papel do professor, do educador, ele tem que, ao receber esses alunos em sala de aula, principalmente aqui no nosso campus, ter esse olhar. E isso não é privilégio, isso é comprometimento, isso é ser antirracista, isso é estar comprometido com as políticas de ações afirmativas do letramento racial. Porque ao você olhar um aluno que historicamente nunca esteve, nunca foi criado esse espaço para ele estar, e em estando hoje, a universidade tem que estar preparada para isso. Não é só criar uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, sem todos esses atores que são os principais para formar esse novo cidadão negro lá no mercado de trabalho, entender que ele está chegando ali num ambiente que não foi preparado para ele, que não foi criado para ele, portanto passa até por uma análise metodológica, curricular, de atendimento, digamos assim, diferenciado porque precisa, porque ele já vem de uma escola pública também que está em processo totalmente deteriorado. A grande maioria da parcela que vem já vem com uma vantagem muito grande em relação a ele. Então precisa ter esse olhar, né? Precisa ter esse olhar de escuta, de perceber, de entender, de dialogar com esse aluno, chamar para tomar um café, né? Fazer um talk, como nós estamos fazendo com esse aluno, para entender essas dinâmicas, como que ele chega aqui. E quais são os instrumentos que a universidade pode aparelhá-lo para que possa ele sair daqui e enfrentar, né? Porque não basta ele sair só com um cartuchinho aqui, formei pela USP. Mas como que o mercado vai recebê-lo? Pois é, então esse é um ponto interessante da conversa. Eu vejo aqui como docente, né, a gente tem 3 partes importantes para dar seguimento nesse aluno ou nessa aluna, né? A entrada dele na universidade, já existem políticas e ações afirmativas. A permanência desse aluno aqui enquanto comunidade acadêmica e a entrada dele no mercado de trabalho. Acho que esse vai ser talvez o próximo desafio, né? Porque eu quando penso nos alunos, Rodrigo, não sei se você vai concordar comigo, mas eu sempre fico pensando, eu não sei qual é o momento mais importante para mim. Se é recebê-los quando eles entram, que é uma alegria recepcionar os alunos que conseguiram entrar na universidade, né? A maioria não consegue, né? Um funil muito, muito apertado. E depois, quando a gente despede deles, a melhor forma que é formando eles, né? Tem uma colação de grau, tem um rito todo bonito, então eu sempre me emociono quando eu participo, né, desse tipo de evento. Mas agora a gente tem uma outra situação, que é, né, esses alunos que entram aqui por meio dessas ações afirmativas, que eles sejam abraçados pelo mercado de trabalho, porque é um país racista. Continuamos racistas, certo? Bastante racistas. Na tua visão, quais são os maiores desafios que você vê na implementação dessas ações e nos resultados que a gente quer? Que a gente quer um Brasil mais colorido, a gente quer um Brasil mais próximo, né, do que a nossa população é em todas as situações da sociedade, né? É o que você falou, é um médico negro, é um engenheiro negro, é um advogado negro, ou seja, são professores, né, que estão comandando as universidades, né, os docentes comandam as universidades, né, um reitor é um professor, né, então um reitor negro, né. Como é que você imagina esses desafios? O que você acha que é mais crítico nisso tudo que a gente está conversando? Talvez a primeira coisa é que nós estamos fazendo esse debate com 150 anos de atraso. Essa é a primeira coisa, né? Esse debate de transição, né, juventude, vida adulta, inserção no mercado de trabalho, ele devia ter sido feito lá, né, na pior das hipóteses, porque assim, a melhor que não tivesse tido escravização, mas entendo
esse movimento dessa saída da escravização deveria ser pensado como esse movimento, né? Então a gente não fez isso naquele momento e a gente está fazendo isso 150 anos depois com atraso. E esse atraso significou também um tempo suficiente para a gente incorporar uma imagem no Brasil que é o mito da democracia racial. E esse mito da democracia racial ele tem um impacto muito grande no sucesso dessas políticas. Porque o mito da democracia racial é um mito. Sim. Mito não significa mentira. Significa, pensando filosoficamente, assim, uma narrativa sobre algo. Então, é uma narrativa que nós construímos para explicar um fenômeno. E esse mito da democracia racial, que é a nossa certidão de nascimento moderna, ela vai sustentar duas coisas. A primeira é que negros e brancos convivem em harmonia, e a segunda, que somos todos mestiços, portanto, não existem negros e brancos. Como todo mito é contraditório, a contradição desse mito é como negros e brancos convivem em harmonia se negros e brancos não existem. Então é contraditório. Essa contradição nos paralisa, porque quando a gente começa a debater uma política para um grupo que foi alvo do racismo continuado, as pessoas vão acionar, não, mas todo mundo é mestiço, não dá para saber quem é negro e quem é branco. Então, um dos grandes desafios é a dificuldade de reconhecermos que o racismo é estrutural. O racismo não é só uma patologia de pessoas que estão tomando remédio e que vão lá e vestem uma camisa branca, cabelo despenteado e choram e falam, quem me conhece sabe. O racismo não é só isso. O racismo também é os privilégios associados à ocupação. Então, alguém que seleciona outra pessoa e que se reconhece na outra pessoa e contrata outra pessoa, né? Então, é disso que a gente está falando. O mercado de trabalho, ele discrimina porque a sociedade também discrimina. Então, me parece um trabalho assim, de duas frentes. Mudar a realidade social por meio de mais pessoas formadas, mas também mudar a consciência das pessoas para que essas duas coisas façam convergência. E aí é um trabalho de médio prazo, pelo menos, né? As pessoas perguntam, olha, já tem 10 anos da lei das cotas, então tá bom de... E aí, se a lei de cotas para negros é uma política para combater os efeitos da escravização, 10 anos de lei é suficiente para combater 300 anos de escravização? Então, é uma política de médio e longo prazo. Às vezes a gente também fica angustiado com a gente não estar vendo os efeitos, mas eu acho que a gente também precisa dar visibilidade para as mudanças que estão acontecendo, porque senão a gente fica falando só das impossibilidades. Sim. E aí as próximas gerações, elas até desistem de lutar, porque não muda. Então, eu estou envolvido num projeto com meus alunos de pós-graduação, que é de trajetórias de egresso das cotas no mundo do trabalho. Então, a gente vai entrevistar pessoas do Brasil inteiro, que a gente entrevistou em 2018, quando eles estavam saindo da universidade, e a gente vai ver para onde que eles foram, né? E a gente já tem uns spoilers muito legais, assim, gente que agora é diretora de área de turismo periférico na Embratur, em Brasília, pessoas que estão na coordenação nacional de assuntos quilombolas. Então, assim, o que as pessoas fizeram com as oportunidades que elas tiveram? Provavelmente tem muita disputa, tem muita luta, tem muita resistência, mas o subsídio, as pessoas sabem lidar com o subsídio. Se a gente pegasse a história dos imigrantes italianos e alemães, a gente conta a história deles hoje, dos vales, das fazendas, só que a gente não fala do subsídio.
Então a gente vê, olha o que essas pessoas fizeram com o subsídio que receberam. Isso é muito legal. Mas o que essas pessoas pobres, periféricas, negras, indígenas estão fazendo com o subsídio que receberam? Subsídio à vaga na universidade. Eu acho que a gente também precisa visibilizar isso para ver a transformação da oportunidade. Maravilha. Olha, bate-papo inspirador. Eu acho que esses indicadores são inspiradores, né? A gente conseguir ir até o mercado de trabalho e entender o que essas pessoas fizeram com esse subsídio, essa oportunidade que antes não era dada a esse grupo de pessoas, né? Rodrigo, a gente podia ficar conversando aqui muito mais tempo, né? Eu vou ter que encerrar aqui o nosso episódio, o nosso bate-papo. Acho que é só um começo de debate na universidade. Aqui na USP a gente está bem no começo, né, Casimiro? Sim. Com a nova pró-reitoria. Eu queria agradecer muito a tua presença, o teu tempo. Eu sei que daqui a pouco você vai para uma palestra. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado pelo conhecimento que você trouxe aqui para o nosso canal. Eu que agradeço o convite para poder falar, sabe que professor gosta de falar, a gente vai falando, poderia render mais, mas esse é um convite para mais conversas, mais reflexões, mais estudo, mais pesquisa, porque eu acho que a gente precisa pensar muito e falar muito sobre o Brasil que construímos até aqui, mas principalmente do Brasil que a gente quer construir daqui para frente. Maravilha. Casimiro, você também é meu parceiro aqui do CETEP, obrigado por ter me ajudado nesse bate-papo. Você é sempre bem-vindo, você está sempre na produção, hoje você está aqui comigo. Eu espero ter contribuído, sim, ter feliz por ter aqui uma pessoa, um militante, um intelectual das lutas raciais no Brasil, e ele aponta muito bem essa perspectiva futura, né? Acho que é um papel que a universidade tem que fazer, acho que não só com os alunos negros, mas com todos os alunos que saem de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, é mapear aonde esses períodos que ficaram 7, 8, 9, 10 anos, o conhecimento que adquiriram no estudo da engenharia, onde está sendo aplicado. E para nós negros tem esse diferencial de saber aonde que esses alunos negros estão, se estão empregados, como estão empregados, qual é o impacto que isso trouxe para a vida dele, para a família, para o entorno. Na perspectiva de trazer novos atores para cá, esses alunos que estão se formando e visitar a escola onde saiu, trazer novos atores para cá. Mas tudo isso tem uma palavrinha-chave fantástica também. É através de lutas que nós vamos tentar ter um Brasil que respeite essas diferenças maravilhosas que nós temos, convivemos, e destruir esses mitos de democracia racial, de branqueamento, como já fizemos há muito tempo atrás. Obrigado por participar. Maravilha, gente. Obrigado. Até a próxima.